Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma série de webinários da iSpring. Gente, hoje é um webinar assim, incrível. Eu digo assim que eu vou tietar um pouquinho, né, antes da gente começar o nosso webinar. A gente está do lado aqui de uma fera incrível, que é o Léo Carvalho. Vou apresentar um pouquinho para vocês hoje como nós vamos conduzir o nosso webinar. Então, a gente está aqui falando um pouco sobre a série de webinários da iSpring. Eu, essa pessoa aqui que vos fala, vocês já conhecem essa carinha que está sempre presente em todos os eventos e webinários da iSpring aqui no Brasil. Falando um pouco de nós, a iSpring é uma empresa que ela já está há mais de 21 anos no mercado. Ao longo da nossa estrada, aí nesses 21 anos, a gente já foi premiado muito mais de 150 vezes. A gente trabalha com duas frentes maravilhosas, que é a nossa AVA, ferramenta de autoria, o Quitmax, e também o nosso LMS Learning, para que você consiga criar a sua universidade corporativa. Recadinhos básicos, aqui a nossa fera do meu lado, que é o Léo Carvalho, já vai começar a conversar com a gente. Sigam a gente nas redes sociais. E agora, por favor, Léo, a sala é toda sua. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Como vão? Que prazer estar aqui com vocês, viu? Sim, obrigado pelo convite, obrigado a todo o time da iSpring. Estou muito contente, muito feliz de ter recebido esse convite de vocês. E o lance era a gente falar um pouco de aprendizagem, falar um pouco de futuro, falar um pouco dessas estratégias. Então, para que a gente consiga ter uma boa condução, eu gostaria também de contar com as pessoas que estão aí nos vendo e nos ouvindo agora. Estou vendo aí o boa noite das pessoas aí todos. Que legal que vocês estão com a gente. Então, eu queria que a gente fosse bater um papo aqui e que vocês pudessem trazer algumas questões aqui importantes e a gente vai trocando aqui, a gente vai tendo uma possibilidade de entender algumas questões, tá? Bom, assim, quando me convida, o desafio era falar sobre o futuro da aprendizagem, né? Eu acho, embora tenha sido o nome que a gente junto nós fechamos e que sugeri, tem uma questão ególatra, muitas vezes nesse título, que é quase como é que a gente define o futuro de alguma coisa, né? Então, eu quero já dizer para vocês logo de início que eu vou me basear em 3 elementos aqui. Um primeiro elemento que eu tenho total certeza do que é, porque de acordo com a minha verdade, eu estou amparado na ciência, na teoria, enfim. Tem um segundo item que eu vou achar algo e vocês vão achar algo totalmente diferente. Então eu faço questão que vocês apontem, mostrem, coloquem aí no chat para a gente bater esse papo. E tem uma terceira parte que é eu não vou fazer a menor noção de alguma das coisas, tá? Isso é importante para a gente começar a falar de aprendizagem. Olha que curioso, e vocês que nos veem e nos ouvem agora. Quando as pessoas olham para a gente e nos definem como competentes em alguma coisa, né? A competência ela tem uma raiz bastante forte que são 3 elementos que compõem a competência. É o famoso chá, que são competências, habilidades e atitudes. Onde o conhecimento, habilidade e atitude, perdão. Onde conhecimento é o saber de algo. Habilidade é o saber fazer. E a atitude é o querer fazer. Então, quando você junta esses 3 elementos de quero, sei e posso fazer, você gera uma competência no outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei te dizendo que talvez nós teremos 3 momentos. Um que eu sei, um que eu acho e um que eu não sei. E eu vou, talvez, estar muito mais no que eu não sei. E eu vou explicar para vocês. Como a competência reúne esses 3 elementos que eu acabei de dizer, eu e você, e desculpa te dar essa notícia numa quinta-feira à noite, nós somos muito mais incompetentes do que competentes na maior parte das coisas que a gente tem hoje na vida. É estranho ouvir que nós somos incompetentes, mas o radicalzinho do in, ele representa, nesse caso, o contrário de. Então, nós somos muito mais incompetentes, porque imagina, Léo, na área que vocês atuam, por exemplo, eu não sei fazer, e eu também não quero saber fazer, porque não é do meu interesse. Então, eu sou muito mais incompetente. Quando a gente entende o conceito da palavra, da competência e como é que ela se desenvolve, fica muito mais fácil a gente entender aonde é que a gente está nesse rolê chamado vida e desenvolvimento. Porque quando você tem plena ciência e consciência da onde é que você está,
é um passo para você conseguir galgar outras oportunidades e dar um up, aí dar um ramp up dentro da sua missão. Então, perceba que nós somos muito mais incompetentes na vida do que talvez nós achemos. E aí, por trás de tudo isso, né, quando a gente fala de talvez nós somos muito mais incompetentes, e tem gente agora que está ouvindo a gente pensando assim, eu não sou incompetente, desculpa mais uma vez nessa noite de quinta ter que te desamparar, mas sim, nós somos muito mais incompetentes do que competentes. E essa incompetência, eu vou usar muito essa palavra aqui ao longo desse nosso papo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo muito bem você ser incompetente naquilo que o é. E tá tudo bem porque nós não devemos ter a pretensão de saber de tudo, de estarmos antenados de tudo. Então, eu vou partir desse princípio para a gente começar a bater um papo, para a gente começar a falar sobre aprendizagem, para a gente começar a falar sobre desenvolvimento. Estou vendo aqui que tem gente de São Paulo, de Minas, de Timóteo, Aracaju, tem gente no Canadá, olha que legal. Tem gente no Ceará, tem gente de longe aí, que legal, que legal. Olha, bom, perceba que o futuro é um lugar que vocês, eu e todos nós, a gente não encontra com ele. E aí você vai parar agora para pensar e falar assim, tá, mas como é que eu não encontro? Você não encontra com o seu futuro. E você não encontra com o futuro porque quando você chega, ele é o seu presente. Então, o futuro, ele acontece agora. Ele acontece no teu presente, você idealiza ele agora, e quando chega no determinado futuro que a gente está aqui ideando, falando de futuro, ele virou o teu presente. Então perceba que ele é sempre um comprometimento futuro dele, né? Sempre uma história e uma narrativa que a gente conta para frente. Para a gente entender o potencial que o futuro tem e o título, né, e até esse potencial ególatra que a gente colocou de aprendizagem utilizada como estratégia do futuro, que é essa estratégia de futuro, eu gostaria que vocês que estão aí fizessem um exercício, aí onde você está agora, mentalmente mesmo, e pensassem em uma atividade, uma função, um cargo, um trabalho que ainda não exista e que vai existir no futuro. Gostaria que você pensasse aí. Pensa, como a gente vai começar a criar aqui um pensamento, começa a pensar aí uma coisa que não exista. Aquilo que seja totalmente disruptivo e disrupte algum tipo de mercado. Gostaria que você pensasse, que você escrevesse aqui para mim, por favor. Nós temos algumas dezenas aqui de pessoas já conectadas conosco. Coloquem para mim. Perceba que nesse momento que você está fazendo esse movimento de tentar pensar aquilo que existe no futuro, você deve estar com certa dificuldade. E aí tem um segundo grupo de pessoas que, além de estar com dificuldade, está tomando como base o passado. Então deve ter gente agora pensando assim, carro que voa. Sim, porque já existe carro e um desejo do ser humano há muitos séculos é voar e ter outros poderes. Então, já existe, né? Já temos países que testam esse modelo, né? Teletransporte. E seria legal se a gente pudesse teletransportar, né? Já existe. Os japoneses, há alguns anos atrás, fizeram um transporte de matéria. Poucos centímetros, sim, mas fizeram. Então, isso já deixa de ser, talvez, num campo ilusório, utópico, para se tornar um campo de uma realidade, obviamente, não tão próxima, mas que está aí, em algum momento, batendo na nossa porta. Perceba que quando você faz esse trabalho de futuro, é muito difícil que você tenha uma previsão. Eu escutei uma frase ontem, até curiosa, dizendo assim, que a gente não tem mais como fazer plano estratégico. A gente faz gestão estratégica, né? E por que não mais um plano? Porque o plano a gente deixou de fazer teletransporte e ações de consumo de quem é de São Paulo. Você tem toda a razão, viu? Tem toda a razão. Para chegar no período, a gente precisaria, de fato, contar com esse recurso aí sobrenatural ainda nesse momento. Mas perceba que, quando você pensa em futuro, ele sempre vem pressionado necessariamente por um pezinho bem no bumbum que o passado dá na gente. Então é o passado que nos dá um chutinho no bumbum e você se liga para pensar o que a gente pode fazer e ter no futuro. E por que eu trago esse assunto com vocês agora? Porque a aprendizagem, o desenvolvimento, ele é a parte principal, ele é o background de toda a história de desenvolvimento futuro. Não existe futuro, não existe desenvolvimento se nós não pensarmos em como as pessoas aprendem. E por que trago esse assunto agora? Nós tivemos no ano passado, quase na virada do ano passado para esse ano,
um estudo da Universidade de Stanford, onde diz que quase 70% dos jovens brasileiros, eles não possuem as habilidades mínimas e básicas, habilidades mínimas e habilidades básicas. Ora, o que são jovens nessa definição e o que são habilidades mínimas e básicas? Habilidades básicas e mínimas são aquelas habilidades socioemocionais, habilidades do convívio, do cotidiano, do relacionar-se, não tecnicamente, mas sim do comportar-se, do comunicar, do negociar, do ter uma abordagem, um rapport com o outro. O que é definido como jovem, assim como no exame do PISA, aquele exame internacional de educação que acontece a cada período de anos. O último que nós tivemos no Brasil foi no ano de 2018, com dados inclusive bastante ruins para o nosso Brasil. Ele diz que jovem está categorizado entre 15 e 16 anos. Podemos entender, então, que são jovens que estão ali mais ou menos entre, talvez, segundo, terceiro colegial, né, saindo já quase do colégio ali, né, nessa fase do colégio. Por que trago essa informação? Porque se nós temos jovens que desconhecem e que não tenham um mínimo de competência básica e mínima para si, esses jovens logo mais estarão dentro das nossas organizações. Estamos aqui necessariamente falando de uma geração Z. Geração Z é essa que nasceu ali entre o ano de 97 e o ano de 2010. Esses jovens, eles são inclusive chamados de infiéis, né? De forma bastante pejorativa pelo mercado, principalmente de consumo de customer experience. Por que de infiéis? Porque ele não tem muito apego às marcas, ele necessariamente não se apega a isso como nós, talvez eu, numa geração Y, me apegava. Os apegos, na verdade, eles são muito mais voltados ao propósito, voltado àquilo que de fato faz sentido com o eu interior dele, né? Olha aí a Vitória como a geração Z. Esse comportamento desse público, neste momento, infelizmente, claro, não coloco um ou dois, eu estou falando por um recorte social, existe um grande déficit, principalmente cognitivo. Eu sei que é bastante discutido a questão de QI, né, que é o quociente da inteligência, que ele faz a medição 0-100 de quanto é que uma pessoa tem de conhecimento, né, dentro do seu QI. Existiu recentemente uma pesquisa onde apontou que os jovens dessa geração especial e dessa geração atual, principalmente da Z e também da geração Alpha, uma geração que ainda muitos têm dados, né, nascidos ali depois do ano de 2010, esses jovens eles possuem basicamente algumas características. E uma delas, que é bastante alarmante para nós que trabalhamos com desenvolvimento, você que trabalha com aprendizagem do outro lado, foi o seguinte, que essa geração é a primeira geração que possui um QI mais baixo do que os seus pais. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Por que isso acontece? Porque essa é uma geração que ela cresce motivada por outros fatores, por outros elementos, por outros gadgets, né? A gente coloca, e aí sim vem a geração Z, mais uma vez com uma forte tendência de comportamento do imediatismo, né? Existe até um filósofo brasileiro bastante conhecido que ele dá o nome de geração miojo, que é uma geração que deseja as coisas em 3 minutos, né? E aí, para a geração Z, talvez nem caiba mais esse recorte, porque talvez a geração Z já não saiba nem o que é miojo, né? E talvez não se apeteça por esse tipo de comportamento, mas ela o reproduz. Por exemplo, ela gosta do TikTok, por exemplo, ela gosta de aplicativos que sejam de aprendizagem, como diz um amigo, professor universitário bastante querido, ele diz que é conhecimento de vida curta, aquele conhecimento que você pega, absorve, talvez não entre e mergulhe nele, mas ele é bom para que você consiga desenvolver algo rapidamente. E aí, Caroline, é isso. Uma geração miojo, ela se apega apenas aos highlights, né? O highlight é aquilo que é de mais urgente, aquilo que é de mais imediato, mas ela esquece de dar profundidade. E esses jovens dessa pesquisa que eu acabei de trazer para vocês, eles estão exatamente nesse lugar. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para vocês, como a gente consegue entender a deficiência de competências dessa geração. Imagina que eu sou de uma geração Z e a minha mãe, ou uma tia, a minha avó, o meu pai, enfim, alguém me pediu para ir ao mercado para comprar açúcar. Está faltando açúcar na minha casa. E aí ela me diz assim, amiguinho Léo, vá para o mercado, por favor, e compre o açúcar da marca A. Tudo bem? E eu falo, tudo bem. E eu vou ao mercado. Chegando no mercado, eu digo, oi, eu quero um açúcar da marca A. E eles dizem, poxa, não tem um açúcar da marca A. E aí o Léo, nessa metáfora que eu estou usando de exemplo, volta para casa sem açúcar. E aí minha mãe me pergunta, Léo, cadê o açúcar? Eu digo, não tinha.
Daí ela fala, como? Não tinha? Impossível no mercado não ter um açúcar. Eu digo, não, é que você falou da marca A. Da marca A não tinha, tinha da B, da C, da D e da E. E ela fala, menino, mas o objetivo da gente era adoçar as coisas. Era a gente usar esse açúcar aqui para fazer um bolo, para adoçar um café, para adoçar um doce, enfim. Mas por que você não trouxe? Não trouxe porque você pediu para trazer a A. E como não tinha A, eu não trouxe. Eu não trouxe. Olha que coisa curiosa. É justamente essa competência. É isso que está faltando. É o senso crítico, é o comportamento crítico, é trabalhar a cognição desse jovem para que ele de fato possa desenvolver-se acerca de um pensamento que talvez possa ser um pouco mais profundo para ele, mas que talvez para gerações anteriores possa parecer um pouco mais comum. E isso aqui não é uma crítica, ok? Isso aqui é um recorte de uma pesquisa, até porque eu vou falar de caminhos e de estratégias para que a gente consiga desenvolver isso ao longo dessa nossa jornada. Então é importante que você, do outro lado, tenha consciência de que, e aqui é o meu recorte, ok? As gerações existem pautadas desde a geração, se a gente for colocar 5 gerações, os baby boomers, né? Então temos os baby boomers lá antes da guerra, daí temos a geração X, a geração Y, a geração Z, a geração alfa. Bom, tudo bem, isso aí são recortes culturais, né? Só que se a gente entender de fato, existem algumas pessoas que estão na transição de algumas gerações. Ele está entre geração Z, entre geração Y e geração Z, que são os millennials, Y e a geração Z. Ele está entre X e geração Y, que são os millennials, ou seja, ele está numa transição. Mas esse dado que eu trouxe para vocês agora, que essa é a primeira geração, no caso da Z, que tem uma cognição, né, um QI mais baixo do que os seus pais, ele foi, inclusive, acrescido, isso foi redigido, escrito, e tem uma teoria sobre isso, através de um francês, um neurocientista chamado Michel Desmouget. Ele escreveu um livro bastante curioso chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. O livro chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele faz uma análise dessas últimas gerações e do uso do entretenimento do telefone celular, das telas, enfim, para entretenimento desses jovens, e o impacto é feroz. Então você, jovem, cito que está aí do outro lado, use com moderação. Entenda que é interessante, importante e necessário fazer o uso, mas tome cuidado e tome observe algumas questões. Os telefones, inclusive, hoje nos alertam muito sobre isso, né? Ele te dá, no final de um dia, no final de uma semana, um recorte e diz assim, olha, fique esperto, hein? Olha quanto tempo você usou a mais de telefone, né? E talvez tenha alguns de vocês que a cada semana recebam um relatório dizendo que você usou 30, 1 hora, 45 minutos a mais, e não se dá conta que do último domingo para agora foram 1 hora a mais, só que dos últimos 2 domingos para agora já são 2 horas a mais. E do mês passado para agora talvez seja 4 horas a mais no telefone. Coisas curiosas. Uma jovem, por exemplo, minha filha, de 8 anos de idade, tem mais tempo de tela na idade que ela está do que, por exemplo, nós, jovens, jovens senhores, com um MBA, por exemplo. Então, nós temos mais horas de tela, por exemplo, elas têm mais horas de tela do que nós temos de um curso, por exemplo, formal de educação. Que coisa estranha, né? Você que tem um pai que trabalhou a vida inteira, 35 anos numa empresa, um jovem desse, quando tiver 18 anos, você da geração Z, quando tiver Z ou inclusive a Alfa, com 18 anos, vai ter mais tempo de tela do que o teu pai e a tua mãe teve de trabalho na vida inteira, em 35 anos de trabalho. Olha que coisa maluca. Que legal, Vi, que você conseguiu reduzir 2 horas por dia. Eu ouvi um amém. É isso aí, porque isso de fato é um desafio. Isso causa na gente uma sensação bastante positiva, porque ele é um vício, né? Ele está ativado de forma neural ali onde mora o vício, e ele tem, de fato, um impacto bastante negativo na nossa vida quando a gente olha para o potencial, para o não potencial de desenvolvimento cerebral. Então, a gente tem que ficar bastante atento com isso, tá? Então, bom, trago esse recorte. Que legal, o José Castro falou que já fez a leitura do livro, muito legal. Eu trago esse recorte para a gente fazer uma crítica. Para mudar futuro, é pensando em passado. É impossível que nós mudemos o futuro pensando apenas como será o futuro, daqui 10, 15, 20, 30, 100 anos. A gente precisa pensar no passado. E eu faço uma provocação para vocês que estão aí, para que a gente tenha o que eu chamo de back to basic. Back to basic. O back to basic é voltar para o básico. Voltar para o básico, dar atenção para aquilo que de fato é importante. Eu sei que você aí do outro lado adora o seu telefone, eu sei que você aí do outro lado é apegado às suas questões, eu sei que você do outro lado gosta de mais coisas e desgosta de outras, e está tudo certo, está tudo bem, porque assim somos, né? Assim caminha a humanidade e assim somos nós humanos. Mas é importante entender
que a aprendizagem, de fato, ela se baseia em 4 pilares essenciais. E eu vou dizer que por trás de tudo isso existe o que eu chamo de aprendizagem intencional. Aprendizagem intencional, então perceba, vamos fazer aqui algumas ligações, alguns pontos conectivos importantes, tá? Para falar de futuro de aprendizagem, tem que pensar no passado e pensar como nós estamos aqui agora. Repensando o que aconteceu, entendendo como estamos, conseguimos projetar um possível futuro, porque quando chegarmos até ele tem que estar pronto. Até porque nós estamos falando de um momento, quando eu chegar, ele será o presente, perfeito? Então, está me acompanhando no raciocínio. Para que a gente crie a possibilidade de uma aprendizagem intencional, a gente precisa reunir 4 elementos. E talvez nesse momento você aí possa estar um pouco frustrado, porque você deve ter imaginado, conforme a gente colocou, inclusive, nos banners de divulgação, né? O pessoal da iSpring colocou o carro, né? O carro de volta para o futuro, aquele carro super legal, falando de aprendizagem, futuro. Só que entenda que o futuro ele se faz do agora e a gente tem que definir ele nesse momento de forma sóbria. E a aprendizagem lá para frente, ela só vai acontecer se a gente fundamentar agora 4 elementos importantes. O primeiro elemento que eu trago para vocês é a atenção. Então, guarde os 4 elementos, depois eu vou depurar esses elementos com ênfase em um deles, tá? Então, a atenção. Eu preciso estar atento a tudo que está rolando. Eu tenho que estar com o meu radar bastante calibrado para perceber quando as coisas passam na minha frente. Por exemplo, não precisa me responder, só pense, mas também se quiser responder, fique à vontade, você do outro lado. Você sabe o que de mais novo tem no seu mercado, na onde você atua? Quais são as tendências? Quais são as novidades? Você está por dentro daquilo que pode vir a disruptar o seu mercado? Você está ligado no metaverso? Você sabe o que é? Você está ligado no que é o multiverso? Você sabe o que é? Você está ligado no Threads, por exemplo? Você está ligado nas redes sociais, no marketing digital, nos infoprodutos, né? O que tudo tem a ver com a aprendizagem? E o que isso tem a ver com a aprendizagem? Eu te digo que é tudo. É você estar com o seu radar muito ligado, muito atento, muito calibrado. Talvez você não precise se aprofundar em nenhuma dessas questões, mas é importante que para você conhecer e saber como é que vai projetar futuro, você entenda o agora. Tem um gráfico curioso que eu mostro para umas pessoas quando eu palestro, quando estou dando alguma aula, que é um gráfico de como se fosse uma cronologia e que mostra o período de entrada dos principais produtos e principais plataformas ao longo desses últimos 20 anos, né? E aí, quando eu mostro, as pessoas conhecem, claro, imagina você olhando para a sua tela agora, do lado esquerdo, tudo que começou lá por volta do ano de 2005, 2006, 2007. A gente está falando de Google, antes até, lá na década de 90, então tem Google, MSN, Hotmail, MySpace, uma série de coisas, todo mundo conhece. Conforme vai chegando mais ao meio do gráfico, as pessoas conhecem Twitter, por exemplo, elas conhecem o Facebook, o Instagram, conhecem o LinkedIn, ela vai conhecendo. Quando avança um pouco mais para a direita, as pessoas começam a não entender. Bom, aqui é TikTok, depois ali tem o que ali pô, eu não conheço essa. Acabou. E as pessoas não conhecem o final do gráfico. Por quê? Todas as empresas do final do gráfico estão baseadas em criptoativos, criptomoedas. São empresas de criptomoedas, ou seja, são empresas que trabalham, eu vou dar um exemplo, o nome de uma, que talvez você deva conhecer, chamada de Bitcoin. E aí perceba que o Bitcoin, ele não é as moedas, ele é um tipo de uma moeda. A gente tem o Digicoin e outras tantas. Por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque você precisa estar ligado. E isso se faz com a atenção, que é o primeiro elemento da nossa estrutura desse que eu chamo de 4 pilares da aprendizagem. O segundo pilar para construir essa aprendizagem intencional é o envolvimento ativo. Você tem que estar envolvido para aprender. Existe, inclusive, eu sempre cito em sala de aulas, os alunos ficam malucos quando eu cito isso, porque é uma frase do livro do Dante Alighieri, O Inferno de Dante. Inferno de Dante. Talvez, não sei se você conhece, se você não souber, você depois dá um Google aí, pesquisa. O Dante Alighieri diz o seguinte, que no inferno, os lugares mais quentes estão reservados para aqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Eu acho tão profunda essa frase, porque assim,
Se o bicho tá pegando, sai de trás da moita. Se é para aprender, se joga na pista e vai embora. Não fica perdendo tempo. Ah, é porque ninguém me disse. Ah, porque ninguém me falou. Ah, porque eu tô esperando o meu gestor. Ah, porque eu tô esperando a segunda-feira do dia 1 do primeiro ano. Esquece. Se você de fato quiser aprender, você tem que estar com a atenção ligada e praticar o segundo elemento, que é envolver-se ativamente. Envolver-se ativamente é não depender do outro, é depender de ti. Eu, por exemplo, quando entro numa sala de aula para uma palestra, para um seminário, enfim, para um congresso, eu sempre digo, olha, se você, até com um certo tom cômico, eu digo, olha, se você veio interessado, esperando que eu te ensine, você pode ir embora, porque eu não vou te ensinar. E as pessoas tomam um susto e falam, como é que você não vai me ensinar? Eu falo, cara, porque eu não sou capaz de te ensinar. Você é um adulto, eu trabalho com princípios andragógicos. O princípio andragógico é uma ciência que orienta a aprendizagem do adulto. Ou seja, eu te provoco, eu te provoco. Ou seja, a aprendizagem quem vai fazer é você. Porque agora, neste exato momento que eu falo contigo, eu acabei de citar uma frase, por exemplo, do Dante Alighieri. O Valdir colocou que adora a Divina Comédia. E talvez tenha algumas pessoas que não conheçam nem o Dante Alighieri, tampouco a Divina Comédia no Inferno de Dante. Ou seja, alguém vai pegar esses três elementos e vai jogar num Google daqui a pouco, ou vai um pouco além, vai jogar num chat GPT e vai falar assim, chat GPT, por exemplo, por favor, me explica o que é essa parada que todo mundo falou agora há pouco, eu não faço a menor ideia do que seja. Vai fazer um belo de um resumo e vai falar, uau, beleza, nice. Como diz a minha filha de 8 anos, qualquer coisa que acontece, faz nice, é isso aí, aprendeu pouco, vai ter que se aprofundar, e aí eu envolver-se ativo, ler um livro, pesquisar ativamente, mergulhar nas referências, entender correlações. Eu, por exemplo, sou do tipo, e aqui eu estou dando um exemplo do segundo pilar, estou dando um exemplo de como eu me envolvo ativamente. Eu nunca leio um livro só. Eu não consigo. Eu sempre leio muitos livros e muitos artigos ao mesmo tempo. E isso eu não estou dizendo que seja positivo, hein? Eu estou dizendo que é o meu jeito de aprender. E por que é o meu jeito de aprender? Porque quando eu começo a ler um livro A, ele me fala de uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja, e eu não consigo finalizar aquele livro se não pesquisar aquele elemento. Então eu vou para a internet e pesquiso. E quando eu chego na internet, ele me diz que tal coisa está no outro livro. Eu falo, que bom, eu tenho aquele livro. Eu já parti para o segundo livro, já estou no segundo livro e no primeiro artigo. E aí naquele livro ele começa a me dar referências e outras referências. E daqui a pouco, depois de algum tempo, eu volto para o primeiro livro onde eu estava. Ou seja, então eu já não sei mais quem é o primeiro livro, quem é o segundo livro. O que eu sei é que eu leio, o que eu sei é que eu estudo, mas não sei exatamente a ordem, ela não é cronológica. Eu, inclusive, não pratico o lifelong learning. A aprendizagem, para mim, não é aprendizagem contínua. Para mim, é o life wide learning. Para mim, a aprendizagem ela está no entorno. Ela vai acontecendo a todos os momentos, de tudo, tirar algum tipo de valia. E aí, para tirar a valia de tudo, para tirar a valia de tudo, a gente precisa estar com envolvimento, com a atenção ativa e com um envolvimento muito ativo, muito ativo. Olha, o Arthur está colocando aqui os 10 livros do momento. Arthur, eu acho tão interessante, tão válido, porque, e aí, agora vai entrar a opinião de Léo, tá? Eu acho que tem algumas pessoas, alguns doutos que dizem assim, não, porque o importante é você ler um livro de ipsis literis, como end to end, você lê ele até o final. Depende. A aprendizagem é isso. Você faz o teu ritmo. Ontem mesmo eu discutia com uma pessoa, falava sobre o processo de aprendizagem escolar e dava o exemplo de minha filha, Valentina, de 8 anos, que Valentina é muito falante na escola. Então, toda vez que eu vou lá, eles diziam assim, a Valentina é ótima aluna, nossa, a Valentina é demais, ela faz umas perguntas, mas, papai, ela está conversando com uma beleza. E eu não consigo punir, obviamente, Valentina de forma bastante acentuada. Eu tenho conversas com Valentina, mas eu não consigo dizer para ela que ela não converse. Sabe por quê? E agora vai vir um momento onde talvez algumas pessoas me cancelem. Eu digo para a Valentina o seguinte, existe um momento para conversa, existe um momento para lição, mas eu não posso podar a minha filha de compartilhar ideias. A Valentina está compartilhando ideia, ela está compartilhando saber. Valentina, ela está vivendo a aprendizagem como ela vive todos os dias e ela quer compartilhar com os outros. Eu tenho certeza que em algum momento é só uma fofoquinha que ela quer fazer, como qualquer boa criança faz, qualquer bom humano faz. Mas muitas vezes é sobre o conteúdo, ela quer compartilhar e não tem horário para fazer aquilo na maior parte das escolas, porque elas atendem ao modelo muito tradicional.
Então, o que eu tenho que fazer? Ficar com o meu olhar atento, praticando a minha atenção, para que eu não deixe que as coisas se degringolem, como diz o ditado popular. Ou seja, eu acho interessante que Valentina, ela não nos ouça e ela não verá essa live, mas eu acho interessante que ela converse. Eu quero que Valentina pratique isso, porque isso é o que a gente leva da vida. As boas perguntas é aquilo que de fato a gente vai ter para o futuro e não boas respostas. Aqui eu estou parafraseando uma pessoa que eu admiro demais, já falecido agora, já em memória dele, que é o Rubem Alves. Ele dizia que a gente tem que aprender a fazer pergunta de criança e que a aprendizagem é gerar alegria do pensar. E essa alegria do pensar, pessoal, ela só vem pelas trocas. Pelas trocas. Muitas vezes, Valentina, sentada na sala de aula, ela me traz um insight, ela fala, Paps, ela me chama de Paps. Paps, você sabia que aconteceu tal coisa e eu vi tal coisa na aula, que a professora ligou o projetor ou o computador e mostrou no livro? Legal. Outras vezes ela diz assim, Paps, você sabia que o Arthur, junto com a Laura, falaram tal coisa e aconteceu tal coisa? Eu falo, meu Deus, que maravilha, filha. Então, a aprendizagem é social. Então ela não é unidirecional, não é apenas o professor. Aqui a gente está falando e remontando um modelo lá do século, que veio lá do século XIV, se arrastou pelo XV, a gente consolida no século XIX e a gente continua com esse mesmo modelo, praticamente unidirecional. Eu sei que tem um monte de escolas que você deve estudar, já estudou, seus filhos estudam, enfim, que tem um outro modelo de educação, eu tenho certeza disso. Léo, Só que, pois não, sim. desculpa te interromper, você falando da Valentina, e eu tenho uma pequenininha de 6 anos, a Isabela. Ela não está em casa agora, está na minha sogra, com meu esposo lá, porque se a Isabela, se eu estiver nesse horário, esquece, não tem webinar, não tem live. E ela faz exatamente a mesma coisa, ela é apaixonada por dinossauro. Então, tem dias na escolinha, na aula de biologia, por exemplo, quem dá aula é ela. E a professora me manda clipe. Ela me manda clipe. Eles chamam ela de pimenta de cheiro, porque ela é uma pimenta. Entendeu? E realmente é isso. Ela sabe. Tipo, o filme dos elementos que ela assistiu hoje tinha cinema na escolinha para apresentar o filme dos elementos. Eu conversei com ela, filha, a gente já assistiu esse filme, mas tem coleguinhas que não assistiu, então não conta o filme. Deixa, né, todo mundo assistir o filme, porque vão trabalhar sobre diversidade e tal na escolinha. Sim, sim. 15 para 6 eu recebi um clipe. Que a Isabela, antes de entrar para a salinha de cinema, narrou o filme para todo mundo. Contou. Ai, já sou fã da Isa já. Então, assim, tipo, já falou quem que ia se relacionar com quem, sobre o que era o filme, da água, do fogo, e as profs, mãe, o que eu vou fazer? É isso. Não tem o que fazer, Não e não fazer. tem. Eu acho que, e aí eu vou dizer o exemplo de que a gente, quanto pai, quanto mãe, a gente procura praticar. Eu não podo Valentina. Eu não podo Valentina, obviamente. O que eu exijo de Valentina são os bons princípios, valores que eu carrego, são arraigados dos meus pais, daquilo que culturalmente eu tive, acredito, dos meus valores que são cristãos. A gente procura reproduzir a Valentina. Só que, dentro disso, ela tem liberdade para explorar aquilo que ela mais quer. Tem algumas coisas interessantes. A Valentina, ela sempre diz, né, que ela queria ser 4 coisas na vida. 4 coisas. Ela queria ser cardiologista, e ainda quer ser cardiologista. Ela quer ser dentista, odontologista. Ela quer fazer bolos, igual a avó faz, que a avó é confeiteira, e ela quer vender bonecos de um personagem que, na oportunidade, ela assistia muito, chamava Gato Galáctico. É um personagem sulista brasileiro, não sei se você deve conhecer, e A minha é bastante... dessa fase. Pois é, ela tá nessa fase Gato Galáctico, enfim. Então a minha filha esteve nessa fase e ela falou: eu quero fazer 4 coisas. Eu falava, filha, como é que você vai fazer 4 coisas? Ela falou, simples, olha a simplicidade. Simples, ó. Eu acordo de manhã, vou fazer cardiologia, atendo um pessoal pro coração. Daí, antes do almoço, eu atendo um pessoal pro dente, atendo uns 2, 3 pacientes. Daí eu almoço. Na parte da tarde, eu posso fazer alguns bolos, né? Faço, deixo feito. E à noite eu vendo os bonecos pela internet. Falei, uau, filha, que fôlego que você tem, hein? Porque o papai ficou impressionado agora, né? E claro, eu não posso, porque o que poderia ser um comportamento normal? Não, filha, isso é impossível. Não, você não consegue trabalhar em 4 coisas. Filha, você tem que escolher uma profissão. E para quem tem um modelo, para quem lembra do filme, se a gente, no caso você trouxe agora o exemplo do filme, né? O B-Move.
B-Movie, um filme maravilhoso das abelhinhas, em que você era obrigado, desde cedo sendo uma abelha, escolher a tua profissão pelo resto da vida, e um deles se indigna e fala, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida? Eu não consigo. E Valentina é essa pessoa, uma pisciana, que diz, como é que eu vou fazer uma coisa só pelo resto da vida? Eu não consigo. E ao mesmo tempo ela diz, como é que eu vou ficar parada na sala de aula sem conversar ou falar com a professora? Então eu preciso perguntar, eu preciso falar. Enfim, essa é a Valentina, e que é o meu maior laboratório de aprendizagem. Então, quando eu trago os elementos da aprendizagem pilares, o primeiro é a atenção, está muito atento ao que vai rolar. O segundo é envolvimento ativo, com todos esses exemplos que eu citei para ti agora. E o terceiro, o feedback. Tudo que você faz para esperar a aprendizagem, você precisa colher feedback. Colher feedback, perguntar ao outro se está no caminho certo, se está fazendo aquilo que de fato deveria estar fazendo. Você tem que dar feedback sobre um conteúdo. Você precisa perguntar ao outro se você está seguindo um caminho de desenvolvimento interessante. Até porque, eu talvez não me estenda muito aqui e deixo como referência para que você depois pesquise, vocês pesquisem mais, nós temos uma escadinha de 4 degraus chamada escada da competência, onde cada degrau desse representa uma coisa. E eu adoro essa analogia para falar de aprendizagem, porque no primeiro degrau é aquele degrau do escuro, onde nós temos a incompetência inconsciente. Nossa, e eu acho curiosíssimo, porque o primeiro degrau, pessoal, é onde você não sabe que você sabe. Olha que coisa, você está nesse lugar. Você nem sabe que você não sabe. Olha que droga que está nesse lugar. Nesse lugar mora fofoca, mora mentira, mora fake news, mora um montão de coisa ruim. E o grande lance é que nós peguemos nas mãos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos dentro das empresas, falando de uma educação já corporativa, e a gente consiga fazer sair do vale da sombra da morte aqui na nossa metáfora, ou seja, é tirá-lo desse ostracismo, tirá-lo dessa zona de cinzentas, dessa zona escura. E como é que a gente tira as pessoas dessa zona escura? Curiosidade. Curiosidade. Eu falei há pouco agora do Rubem Alves, que ele diz que aprender, a educação, perdão, é gerar alegria do pensar. E só se gera alegria do pensar pensando. Não há outra forma. Não há outra forma de você gerar essa alegria pelo pensar. Então, aqui em casa, por exemplo, tem tempo para ler, tem tempo para computador, tem tempo para tablet, tem tempo para smartphone, tem tempo para meditação, tem tempo para oração, tem tempo para tudo. Porque é importante que a criança se conecte. Aqui eu estou falando de uma criança, e logo mais jovem, mas que também reproduz o adulto. Lembra? Porque para falar de futuro, eu preciso falar agora. Analogia perfeita quando a gente fala dos filhos. Porque para preparar uma boa Valentina para o futuro, para ser uma boa mulher de valores, é na fase infantil que eu preparo ela. Assim você como mãe e outros que nos veem e nos ouvem. É agora que eu preparo para que ela tenha uma boa reprodução lá na frente. Se eu não fizer o agora e deixar para pensar nisso lá na frente, deu errado. Então, a educação funciona da mesmíssima forma, mesmíssima forma. A gente, primeiro, está muito atento. Segundo, a gente se envolve ativamente para querer aprender. E no terceiro elemento, a gente colhe e recebe feedbacks e apresenta feedbacks sobre o tema que você está estudando. Quarto elemento dessa história toda, consolidação. Como é que você consolida tudo que você aprendeu? Essa parte é a mais legal. E aí, é esse exato momento quando você começa a colocar para dentro da cachola. Então, são 4 elementos, não perca aí, tá? Então, a atenção, o envolvimento ativo, o feedback e a consolidação. No último caso, que é da consolidação, é quando você começa a fazer sentido e fala, nossa, então é por isso que tal coisa funciona desse jeito, é por isso que. As coisas vão se conectando. E quando se conectam, está criando em você algumas sinapses, que é quando 2 neurônios dão um soquinho e falam, e aí, tudo bem? Pá, e gera uma conexão sináptica em você. E você fala, uau, meu Deus, é quando te dá aquela epifania que você diz, agora eu estou aprendendo. Você já passou por isso, talvez você tenha passado por isso agora. Falo sim, Marina. Os 4 elementos, até se assim puder reproduzir, aí são atenção, envolvimento ativo, feedback e consolidação. Atenção, envolvimento ativo, feedback e consolidação, ok? São os 4 elementos para que a gente consiga transmitir e gerar aprendizagem. Só que para gerar aprendizagem, pessoal, tem que ser relevante. Tem que ser relevante. Porque se não for relevante, você não vai dar atenção. Se não for relevante, você não se envolve ativamente, não dá feedback, por consequente, você não consolida o conhecimento. E aí vem um grande lance, o que é relevância? E eu digo que relevância é quando a gente mistura 2 elementos, o desejo com a necessidade.
Quando eu junto esse desejo com a necessidade, ele faz pum, relevância, faz, meu Deus, por que eu não soube disso antes? É isso que acontece. Existem muitos momentos que nas empresas, vocês são colaboradores, são profissionais de empresa, sabe que só existe a necessidade, mas não instigou o desejo por parte do colaborador. E, por exemplo, não vai rolar nenhum tipo de aprendizagem relevante. E tampouco uma aprendizagem intencional. O que existe é um treinamento. E aqui na semântica realmente da palavra, se a gente for olhar a etimologia, é totalmente diferente. O treinamento é reproduzir movimentos acerca de um processo já padrão. Ou seja, eu só realizo aquilo de forma repetitiva. Só que eu não quero isso. Eu quero desenvolver o ser. Ou seja, eu quero me desenvolver sobre um determinado tema. E quando eu me desenvolvo, eu vou além do treinamento. Eu me capacito e eu estou desenvolvendo-me sobre um determinado assunto. Só que para que isso aconteça, eu trago inclusive um dos principais males que você dentro da sua empresa, na sua escola, enfim, no seu vínculo você tem. Nós chamamos de engajamento. Como é que as pessoas se engajam com a gente? Meu Deus, como é que se engaja? E eu trago sempre uma expressão, que não existe gente pouco engajada, o que existe é um convite mal feito. Vou repetir, não existe gente pouco engajada, existe convite mal feito. Vou dar um exemplo para ficar claro para você, tá? Imagina um cenário. Domingo de manhã, depois de uma festa, onde a gente estava tomando um belo de um vinho num sábado. Chegamos em casa, num domingo de manhã, minha esposa vai até o quarto e fala assim, Léo, amor, vamos na feira comigo? A resposta talvez seja um efusivo não, impossível, tô morrendo de sono, não vou sair daqui agora. Quando ela muda, e ela fez isso, ela mudou todo o convite. Ou seja, eu não estava pouco engajado. É que o convite tinha sido mal feito. Ela começou a fazer convites melhores. E ela ia lá e falava assim, amor, vamos na feira comigo, porque eu queria comer um belo de um pastel e queria que você me acompanhasse. Eu falo, já levantei, arrumei até o cabelo. Vamos comer esse pastel aí, tomar aquele caldo de cana gostosinho. Me convenceu, o convite foi muito melhor do que simplesmente falar vamos à feira. Agora vamos trazer para o nosso lance dentro das educações, dentro das nossas empresas, tá? O que é obrigatório? Compliance, NRs, formações obrigatórias de dentro da sua empresa. Algumas que eu não sei quais, de valores, enfim, não sei, talvez não sejam as melhores, nem as mais gostosas, nem as mais queridas para serem feitas. Só que o que você, na sua estratégia, deve fazer? Gerar a necessidade por parte do outro. Como é que você vai gerar o desejo? Em vez de você jogar uma varinha para querer pegar NR, você vai jogar uma varinha e falar assim, olá menino e menina dessa empresa, olha o tanto de coisa que eu posso te oferecer para você desenvolver. Eu tenho isso, e é tudo livre, hein? Você faz aqui no modelo on demand, self-learn, você aprende no teu ritmo, como você quiser. E outra, se você também puder, dá uma passada nesse aqui que é o obrigatório. Ele de fato é obrigatório, só que ele vai fazer mais sentido se você assistir esse conteúdo. Inclusive, leva para tua casa. Assiste aquela série da Netflix lá com a tua família que fala de ABC. Ele vai ajudar você melhor a entender o processo de segurança na empresa. Perceba que mudou o convite? Ele começou a dar um pouco mais de valia. As pessoas ficaram um pouco mais engajadas porque eu mudei. Ao invés de ter só a necessidade por parte da empresa, eu começo a gerar a necessidade por parte do colaborador. Com isso, a gente fecha esses 4 elementos que geram a aprendizagem, que é o envolvimento ativo, o feedback, melhorar a atenção, o envolvimento ativo, o feedback e a consolidação. Perfeito? Isso tudo, pessoal, quando acontece, e a gente está falando aqui de estratégias de futuro, né? Você deve estar pensando assim, ô, Léo, e quando é que vai chegar a parte de ferramenta? Quando é que a gente vai falar de AIs? Quando é que a gente vai falar de metaversos, de gente voando, se teletransportando, enfim? Isso é ferramenta, isso é framework. Isso, na verdade, não é o que vai mudar o jogo. O que muda o jogo é o fator humano, que é você que está aí do outro lado. Eu costumo chamar você e a mim, e todos que se relacionam comigo, de aprendentes. Eu não sei se você já viu falar em aprendente. Aprendente não é aprendiz, ok? É aprendente. Qual é a diferença semântica? O aprendiz, ele começa uma jornada e começa na jornada A, termina na jornada B. Ponto. Finish. O MBA, um curso de especialização,
uma graduação, uma pós-graduação. O aprendente, ele começa, mas ele não tem momento para terminar. Então eu sou um eterno aprendente, porque eu começo coisas e eu vou de coisas pulando e pulando e pulando naquilo que me dá mais relevância. Então por isso o Arthur colocou que está lendo 10 livros ao mesmo tempo, por isso que Léo está lendo diversos livros ao mesmo tempo, porque eu sou um aprendente, eu não sou um aprendiz. E o aprendente, a semântica parece um pouco diferente, recente, talvez uns 5 meses atrás, 5, 6 meses atrás, eu mandei uma foto, minha mãe, né, como toda boa mãe e pai coruja, né, ela vive falando para mim, poxa filha, ainda não consegui assistir a sua palestra, a sua última palestra, me manda fotos e tal. E aí uma agência fez umas fotos de uma última palestra que eu estava, e atrás de mim estava escrito aprendente. E aí ela me mandou assim, falou, filho, tá lindo o palco, maravilhoso, espero que tenha dado tudo certo, mas a palavra tá escrita errado, não é aprendente, é aprendiz, acho que o pessoal errou. E eu falei, não, mãe, ninguém errou, a palavra tá certinha, deixa eu só te explicar como que é o conceito. Então perceba que ele causa um pouco de estranhamento, mas o grande lance é que nós sejamos esses aprendentes. E para ser aprendente, pessoal, eu trago sempre uma expressão, aprender tudo e qualquer coisa, desde que esse tudo e qualquer coisa te traga relevância. O que é relevância? Acabei de falar. Quando juntamos os dois elementos, desejo com necessidade, causa essa epifania. Você fala, uau, agora sim eu quero aprender. E aí o que você vai aprender? Aquilo que você dá muita atenção, que você se envolveu ativamente, que você colheu e deu feedbacks e que consolidou. Ou seja, são 4 pilares que vão moldando você para um futuro. Perceba que para aprender tem estratégia, não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar. Inclusive a Simone, enquanto eu falava, ela mandou aqui, eu vi em algum momento, um link. Esse link eu gostaria muito que vocês baixassem. Ele é um framework chamado de Sapio. O Sapio é um framework para que você, exatamente, sim, muito obrigado. Ele é um framework desenvolvido por mim para que te oriente na aprendizagem. Ou seja, ele vai te mostrar como é que você pode aprender mais, aprender melhor as coisas, claro. Uso isso com a minha filha, uso isso comigo, com os meus alunos, em todos os lugares por onde passo, nas minhas consultorias, mentorias, enfim. Faço questão de usá-lo. E que bom, tá dando muito certo, eu tenho muitos bons feedbacks acerca dele, gostaria que você usasse, testasse e depois me desse o feedback, já que você é um aprendente. Olha que curioso, quando a gente fala de aprender tudo e qualquer coisa, desde que esse tudo e qualquer coisa traga muita relevância para a gente precisa entender o seguinte, existem alguns elementos potencialmente interessantes para o futuro. O primeiro elemento desses, que eu considero, é a aprendizagem intencional, que eu acabei de falar para vocês, que é quando eu desejo aprender, quando eu quero aprender. O segundo elemento, para que gere esse potencial de futuro, então, primeira coisa é querer aprender, ok? O querer está ligado com a atitude. A atitude é um dos 3 elementos do que é uma competência. Conhecimentos, habilidades, atitudes. Ou seja, o fato de você ter uma atitude de querer já é uma parte da composição da competência. Léo é competente no que faz, porque eu sei fazer e eu quero fazer a qualquer momento. Então, para mim, a aprendizagem se torna intencional. Segundo elemento, hipercustomizada. E por que a gente vai hipercustomizar a aprendizagem? Porque você aí, nesse exato momento, enquanto eu falo, talvez já tenha até feito uso dele. Você abriu uma nova aba, ou no seu telefone celular, foi lá no ChatGPT, jogou um termo que eu falei, deve ter pesquisado meu nome e algumas coisas, para ver quem eu era, para ver o que eu estava falando, enfim. E aí ele te deu algumas respostas, e você falou, ah, é verdade o que ele falou. Ou você falou, ah, opa, não é bem assim o que ele falou. E você começou a aprender. Isso é hipercustomização. O algoritmo, que você escuta tanto falar nesses últimos tempos, ele vem trabalhando com você e ele vai customizando seus desejos. Em algum momento bem perigoso, bem claro, a gente não vai entrar nesse detalhe, por exemplo, nas redes sociais, mas a rede social ela é hiper customizada. Você vê aquilo que é para você, você não vê aquilo que é do outro, você só vê os seus gostos. Assim acontece na aprendizagem. Ela vai ser cada vez mais hiper customizada. Então, para mim, o futuro vai se basear na intencionalidade do aprender e também na hipercustomização do saber. E essa hipercustomização parte do ser, ou seja, quando ele define aquilo que ele quer aprender, baseado e usando como estratégia as ferramentas, principalmente de inteligência artificial, e aqui sim, as ferramentas tecnológicas. Então, eu trouxe o exemplo de uma ferramenta, que é o ChatGPT, que está lá no alto de um iceberg, para fora dessa linha d'água, mas existe uma série de outras e todas as plataformas para fazer
tudo que você imagina hoje através de inteligência artificial. Eu sei que você tem alguma ressalva aí, vou gostar de saber. Se você não quiser colocar aqui, depois me procura nas redes lá, você vai me achar como Léo de Carvalho. Coloca, olha, eu não concordo, ou eu acho que as redes sociais, a inteligência artificial vai mudar, não vai. A gente já sabe que vai mudar. Os empregos, alguns empregos serão redefinidos, alguns empregos serão perdidos, outros empregos serão criados, que é o que se fala muito pouco. O que a gente vê é um alarmismo de que, olha, a gente vai perder quase 80 milhões de empregos, só que a gente vê falar muito pouco da quantidade de empregos que serão criados em novas missões. Então, acho que é importante ficar atento também que a intencionalidade, junto da hipercustomização, vai fazer o teu futuro muito melhor, porque você vai ter a intencionalidade de aprender e vai customizar a tua aprendizagem. Perfeito? A gente percebe um ponto, Léo, desculpa te interromper, a gente percebe, até isso a gente até comentou no webinar passado que a gente teve, a maioria das pessoas tem medo, tá? E da inteligência artificial. Ela fica assim, toda receosa referente a isso. Isso é uma opinião muito minha, que a gente debate bastante disso. A gente, ao invés de ter... É bom ter medo. O medo é maravilhoso, porque ele te avisa, né? Ele previne que aconteçam muitas coisas com você. Mas a inteligência artificial, ela veio, sim, só que ela veio também para ajudar. Então, ao invés de a gente deixar que ela faça tudo sozinha, usa ela como aliada. Mas nunca, que nem você comentou durante o nosso bate-papo, nunca deixa de fora o lado humano. É isso aí. E você sabe, Se, que eu sou até taxativo, eu sempre digo que tem duas coisas que atrapalham muito a aprendizagem. São duas coisas, elas são antagônicas, tá? Cada uma numa ponta. Uma é o medo e a outra é o ego. Elas estão em lugares muito opostos. O medo, por trás dela, ela carrega a síndrome do impostor, né? Que é um comportamento, é uma síndrome comportamental que te dá a sensação de que você não sabe tudo aquilo que você sabe e você tem medo de expor e até de se jogar para saber, né? Isso tem a ver muito com o que a Carol Dweck, que é uma escritora bastante conhecida, que, né, fala sobre o mindset, ela explica sobre o mindset fixo. Então, quando você tem um mindset fixo, as suas ideias são fixas, ou seja, aqui vem inclusive uma questão interessante. Tem gente que diz assim: ah, não, meu pensamento é muito aberto, eu estou no mindset de crescimento. Daí a gente fala assim: vamos no restaurante japonês? Eu não como japonês. Ah, vamos experimentar um negócio? Não, eu não gosto de beber tal coisa. Ah, não, isso é mindset fixo. Você está no mindset fixo. O mindset de crescimento é dar oportunidade. Conhecer, saber, explorar, mudar o caminho. Eu como todo dia arroz e feijão, no outro dia eu vou comer feijão e arroz. É por baixo o arroz ou por cima? Depois eu mudo, eu escrevo com a mão direita, depois eu quero escrever com a mão esquerda. É você praticar. Isso é o que ela traz para a gente, falando desses mindsets fixos e de crescimento, ele está intrinsecamente ligado a esse medo que as pessoas sentem. Então, não precisamos e não podemos e não precisamos ter esse medo. O importante é estar atento a tudo que está acontecendo. Eu sei que estar atento é uma condição muito privilegiada muitas vezes, porque eu estou falando do alto do meu privilégio, aonde eu tenho uma filha que estuda num bom colégio, eu tenho a possibilidade de estar no escritório, mas também estar no meu escritório em home office. Então, assim, eu tenho uma outra condição. Talvez as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, talvez esteja nessa zona de privilégio, mas a gente tem uma grande galera. A gente, por exemplo, teve mais de 10 milhões, quase 11 milhões de alunos comprometidos aqui, especificamente no Brasil, sobre a pandemia. Por quê? Porque esses alunos não dispunham de internet adequada, esses alunos não estavam preparados, era um telefone celular para dividir para 4 crianças mais 2 adultos em casa. Como é que aprende? Como é que fica antenado com tudo isso? Claro que do meio de todo esse caos, surgiu um ou dois em algum momento, como você deve ter assistido e vocês assistiram em algum momento, o menino que descobriu o vento, né? William Kakuamba. Ele estava numa situação, numa Malau extremamente difícil, ele conseguiu, aspas, descobrir o vento, levou para aquela região água que eles estavam querendo no meio de uma guerra civil, enfim. Então, assim, no meio de uma centena de milhares, às vezes existe um. Então, eu não quero radicalizar. Eu sei que é bastante difícil, mas para isso, nós adultos, nós precisamos estar com a mente aberta. Nós precisamos entender que o medo faz parte. Ele, de fato, te dá muitas vezes, como você trouxe, aquele frio na barriga, que tecnicamente a gente pode explicar como ele peristalta todo o nosso intestino aqui, né? Então, que ele tira o sangue totalmente ali da parte central, que manda para os nossos membros inferiores e superiores, por isso que a gente fica com aquela sensação de, ai meu Deus, eu não sei se vai dar certo, mas é bom até um determinado limite. E um outro elemento que estraga a aprendizagem, além do medo, é o ego, que por trás do ego, ele tem o efeito Dunning-Kruger,
que é quando eu acho que eu sei tudo. Então, os dois grandes problemas da aprendizagem é quando eu acho que não sei nada e quando eu acho que eu sei tudo. Porque os dois elementos vão te levar para o mesmo lugar, que é o não saber, ou você ficar na inércia. Inércia é quando duas forças iguais te puxam para lugares opostos. Então, você vai ficar no mesmo lugar. Então, o grande lance é entender: existe medo, pode existir ego, trabalhe com eles dois, tá? Além da intencionalidade e da hipercustomização que eu trouxe para vocês, eu acredito que existe um outro conceito, que é a colaboração. Colaboração. E aqui eu estou saindo um pouco do clichê do colaborativo que a gente costuma falar há bastante tempo, que é você com aluno em sala, criando learning communities, né, as comunidades de aprendizagem. Eu estou indo um pouco além, eu quero explorar a tecnologia. O que eu quero ir além é, vocês sabem que, como eu falei, da intencionalidade, você daqui a pouco vai no chat pedir para saber de alguma coisa e ali hipercustomiza o algoritmo para você. Só que você já parou para perceber que o algoritmo vai te sugerir aquilo que outros ensinaram a ele, que é chamado de machine learning, uma máquina a aprender, ou seja, ele não vai dar uma resposta só para você, ele aprendeu com alguém. Então a aprendizagem cada vez mais é colaborativa. Eu preciso ensinar as máquinas a me dar as boas respostas. Então eu tenho que ensinar as máquinas. Quando eu ligo no lugar, quando eu faço um processo e um bot, um chatbot, que é um robozinho automático, bastante rudimentar até os primeiros modelos, me pergunta assim, o que você gostou mais, A ou B? Daí ele erra e eu falo, que droga de sistema, e eu fecho, eu deixei de ensiná-lo e não estou dando a possibilidade para que ele aprenda e reproduza uma aprendizagem para outros. O algoritmo se faz disso, ele vai testando as suas hipóteses, aprendendo com todas as pessoas e vai montando um entendimento. Então, ela cada vez mais será customizada, hipercustomizada, intencional e também colaborativa. Isso é muito interessante. Com isso me dá a possibilidade de chegar num quarto ponto de futuro, que eu chamo de dificuldade desejada. Dificuldade desejada. O que é dificuldade desejada, Si? Não adianta achar que aprender é toda hora legal, é só good vibe. Tem hora que, vai suar. Tem hora que vai ser difícil. Tem hora que vai ser custoso. Cara, eu vou dar um exemplo. Além de trabalhar no meu CLT, além de ter os meus negócios paralelos, as aulas que eu faço, eu também tirei recentemente, né, mas ainda estou em alguns modos do curso, estava tirando uma certificação internacional pelo MIT, estava fazendo um XBA, estudando outras coisas. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, mas por quê? É intencional. Fui eu quem decidi fazê-lo. Além de tudo, eu entendo que tem uma dificuldade desejada. Tem coisa que eu tiro o pé, tem coisa que eu tenho que apertar o pé. E para isso, sim, muitas vezes eu tenho que abdicar de tempos importantes para mim. Tempos com a minha esposa, tempos com a minha família, tempos com a minha filha, só que eu não troco, porque eu tenho que trazê-las para o meu ambiente. Então, muitas vezes eu tenho que ficar recluso, estudando muitas coisas, eu faço questão de trazê-las comigo e faço questão de ouvir aquele barulho de discussão, por que a toalha está em cima da cama ainda, por que não tomou banho, por quê? Eu faço questão que isso aconteça, mas eu estou ali, eu estou ouvindo, atento na minha lição, atento na minha missão, mas eu estou ali acompanhando o dia a dia. E isso, para mim, é o meu combustível, é o meu motor. Ou seja, a dificuldade desejada por trás de tudo isso é justamente o fato de saber que aprender não será fácil, pode não ser gostoso no início, mas ele vai se tornar muito, mas muito gostosinho quando você der relevância. E aí eu não sei quanto tempo vocês vão demorar para encontrar relevância naquele tema que está muito difícil, você está evitando colocar a mão. Então, larga esse medo, larga esse receio, põe a mão, pratica a intencionalidade, hipercustomiza isso, tenha essa colaboração e se entenda com essa dificuldade desejada, que eu não sei quanto e o que. Eu tenho certeza absoluta que se você se envolver ativamente, tiver muita atenção, dar e receber o feedback e consolidar essa aprendizagem dentro de si, com toda certeza a aprendizagem vai fazer assim, ela vai ebulindo. Isso é importante, não só para a criança, para o jovem, mas também para o adulto, viu, Si? Exato. E assim, é aquele velho ditado, né? Se fosse fácil, não teria graça. Tudo muito fácil. Você não teria graça nenhuma de você estudar, de você partilhar. Mas, gente, é exatamente isso, sabe? É que nem a minha filha, que às vezes a gente pede pra ela, vamos experimentar isso, vamos fazer aquilo. Ela simplesmente olha pra mim e fala, mãe, eu já testei na minha mente. E eu não gostei. Ela tem uma resposta assim. Eu pergunto, qual foi o gosto? Ai, não foi muito bom. Ela me dá as respostas, entendeu? Então, o Maravilhoso. dever da escola, vamos fazer isso, o dever da escola, chegou, toma banho, vamos fazer o dever, vamos brincar. Ai, mãe, eu já testei isso, sabe? Na minha mente, assim, ai, não vai ser legal. Então, tipo, Olha, a resposta, sabe? Então, é difícil, você vai moldando.
mas você vai estar ali em cima, que nem você comentou, tá ali numa reunião, você tá estudando, tá aqui pulando na cama, tá entrando na reunião e dando oi, querendo aparecer, querendo. É difícil, gente, mas é maravilhoso. É É maravilhoso, bom. sim, claro, e até porque se é isso que nos sustenta. Cada um tem uma motivação, né? É intrínseca, são valores, é propósito. O meu valor é esse. Aquilo que está no fundo do meu eu é justamente essas duas pessoas que cito, que é minha esposa e a minha filha. Então, tudo que faço é por elas e para elas. Então, para mim, é importante que elas estejam, mesmo nos momentos de adversidade. Às vezes eu estou muito precisando de muita concentração, com fone de ouvido, estudando, eu vou ter uma atividade, eu estou preparando uma palestra, preparando uma aula, um workshop, eu preciso de muita atenção. Mas o silêncio me dificulta. Quando eu tenho aquela algazarra, quando eu tenho aquela galera falando, quando eu tenho as meninas ali falando, com certeza isso me facilita. E eu vou dizer, hoje, mais de 50% dos conteúdos das minhas palestras, das minhas aulas, são baseadas em diálogos que eu tenho com a Valentina. Ponto. Isso é com certeza. Mais 50% das minhas aulas e dos meus workshops são baseados em Valentina. A maior parte das minhas referências, dos meus exemplos, eles vêm através de Valentina. E não só porque sou apaixonado por ela como sou, mas não é só isso, não. É porque eu estou atento. Eu fico com o olhar atento. Então, qualquer coisa se me causa muita aprendizagem. É uma conversa que às vezes passa despercebida com uma pessoa na rua, com uma pessoa no trânsito. Eu estou muito atento, porque isso para mim vira uma história tão legal, umas coisas assim maravilhosas que eu trago depois à tona. Tenho exemplos assim de pessoas e de casos assim infindos de tantas coisas que eu vou encontrando no dia e que eu trago para dentro das minhas palestras, para dentro das minhas aulas. Ou seja, estar com o olhar atento, não recluso, isolado, mas sim participando do dia a dia dessas pessoas e também interagindo, mesmo que eu esteja comprometido com o meu tempo, me dá condições de saber que, opa, tá rolando coisas paralelas aqui e já que eu acredito na atenção, envolver ativamente, eu preciso estar ali. Então, para mim, toda conversa, é uma conversa gigantesca de mergulho. Eu preciso estar muito imerso e sou muitas vezes, eu até digo, eu sou muito curioso, né? E sou muito curioso mesmo. Então, eu pergunto muito. Por quê? Porque eu preciso entender a pessoa, entender por que pensou daquele jeito, por que não pensou daquele jeito. Então, eu tenho que estar muito atento ali, entendeu? Que nem o poder de olhos, né? Aqui em casa eu tenho poder de olhos. Que eu tô aqui fazendo alguma coisa, se eu percebi que tá muito quieto, ou algum barulhinho, eu pensei, Isabela, o que tu aprontou? Poder de olhos. Hoje eu estava numa reunião pela manhã com a nossa equipe, e dali um pouquinho eu pensando com as meninas, a Isabela tá quieta. Ali um pouquinho eu só via o grito. Ela bateu o olho numa planta. Por quê? Porque ela foi. Porque simplesmente ela tem tipo um morceguinho, a vampirina, e o morcego fica na árvore, né? Então, como era de dia, ela foi fazer a casa do morcego numa planta, numa rafa que a gente tinha ali, e tacou o olho. Então, eu digo, o que tu aprontou? Ai, a mãe tem poder de olhos. Então, realmente, a mãe tem É o isso poder de mesmo. olhos. A gente nunca. A gente aprende muito, gente. Total, Criança. total. E é, É, e é estar, e é estar com esse radar atento, se para tudo e o qualquer tempo todo. coisa. Ao tempo inteiro. Tem coisa que muitas vezes eu, Léo, praticamente, particularmente falando, e o pessoal que está assistindo a gente, que essas dezenas de pessoas estão com a gente, não se esqueçam. O princípio do que a gente está falando é o futuro da aprendizagem. E aí eu não quis te frustrar, porque o futuro da aprendizagem, ela não é só tecnológica, ela não é tecnológica. Ela parte do princípio humano para aprender. Porque a tecnologia, ela está farta. E ela vai ser cada vez melhor, cada vez mais offline e assíncrono, ou seja, é cada vez você mais, até sem precisar de internet, daqui a pouco você está consultando o chat GPT pelo seu telefone, é muito legal. Só que o grande lance é o poder do promptista, Prompt é aquela perguntinha que você faz para o chat GPT, por exemplo. É aquilo que você escreve. E aí eu faço um desafio para vocês que estão aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Tem gente que quando eu pergunto assim, e aí, você já está usando o chat GPT? A pessoa diz assim, ah não, ainda prefiro usar o Google. Eu falo, cara, você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como assim que você está usando o Google? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, não, é porque eu não consigo procurar no ChatGPT. É porque no ChatGPT não é para procurar. Ali é para você consolidar a aprendizagem, que é o quarto elemento do que eu desenvolver aqui que eu trago, é você entender um assunto e falar, me diga mais.
porque sim, e começar a trazer elementos e correlacionando com coisas que não estão simples para você. Imagina, hoje, perdão, hoje você, vou dar um exemplo clássico, tá? Deixa eu pensar aqui numa coisa. Ah, lembrei. Imagina o seguinte, ó, eu não sei se vocês sabiam, tá? Tem algumas teorias por trás disso. Qual que é o símbolo da Apple? Uma maçã. Qual que é o símbolo da humanidade? Uma maçã. Qual que é o símbolo do que Newton recebe na cabeça? Uma fruta, uma maçã. Um cara chamado Alan Turing, que descobriu praticamente, desenvolveu na mão os primeiros algoritmos na década da guerra, desvendando os códigos soviéticos. Ele morreu, infectado por cianeto. Não sabe se foi proposital, se foi suicídio, ninguém sabe. O que ele tinha na mão quando morreu? Uma maçã. Eu trouxe 4 elementos aqui. A maçã está presente na humanidade. Talvez as pessoas não estejam atentas a isso, mas se você jogar no chat GPT e falar assim, cara, me relaciona, por que é que todo mundo teve essa maçã na sua Vou história? fazer isso. Eu faço. Por que é que a maçã está presente nessas historinhas? E aí, claro, o último deles, quem usou foi o Jobs. E uma das especulações, teorias que se diz é que, de fato, foi usado pensando que a maçã é o que disruptou a humanidade, desde Adão e Eva, passando Eu depois por Newton e passando depois, claro, pelo Alan Turing, até chegando até ele. Ou seja, ele se definiu quanto empresa e que eles são demais, dizendo assim, nós estamos mudando o mundo e usando esse elemento. Eu acho isso formidável. Falar de aprender, Elci, e isso que eu estou contando para vocês agora, com esse tão efusivo e com esse tesão que eu falo, eu garanto isso para que, obviamente, as pessoas estão mais próximas, é assim, é 100% do tempo, porque aprender para mim é tão genuíno, é tão gostoso, é tão legal quando isso acontece, quando a gente pode falar de algumas coisas, e às vezes eu estou mais empolgado do que os alunos, sabe? Eu falo e eu falo assim, cara, eu estou quase chorando e arrepiado, você não está arrepiado do que eu estou falando? E a pessoa fala, ah, tô médio, eu falo, nossa, então o que eu faço para te aproximar desse lance? Porque é tão curioso, mas é tão legal você entender por que certas coisas acontecem. Valentina recentemente me fez uma pergunta. Ela falou assim, Paps, na verdade foi uma reflexão. Ela falou assim, Paps, imagina o seguinte, nasceu de uma mãe 2 filhos gêmeos, 2 meninos, João e José. Você já parou para pensar, Paps, Valentina dizendo, que se depois que ela sair da maternidade, no primeiro dia que ela for dar um banho nos bebês e ela tirar a roupinha dos dois e trocar o João pelo José, ela não vai mais saber quem é o João e o José e ela trocou os nomes? E aí você acredita que depois vai crescer um João sendo um José? Eu falei, misericórdia, Valentina, como você foi longe no pensamento, cara. Como assim? A Valentina me fez uma pergunta de criança, se uma pergunta de criança que Rubem Alves, inclusive um educador já falecido, muito conhecido no Brasil, ele dizia que nós devemos ter o potencial de fazer perguntas de criança. E ela me trouxe uma pergunta de criança, que depois que ela me trouxe, eu levei em todas as salas de aulas que passei depois disso, que tem uns 4 ou 5 meses. Todas as salas de aula que eu passo, as pessoas dizem assim, eu tinha a mesma dúvida e nunca quis perguntar para ninguém. Ou eu tinha a mesma dúvida e não sabia perguntar. Como é que você vai lá no Google e pergunta isso? Bom, como é que uma mãe não troca o filho quando... Não dá, a pessoa não sabia perguntar. E quando eu trouxe isso, elas falavam, era exatamente o que eu pensava. Para Valentina, no alto da sua ingenuidade e do seu desprendimento, Valentina jogou para mim uma pergunta ou uma reflexão que me deixou curioso. Eu falei, putz, eu preciso saber por que é que a mãe não troca o filho Ai, mesmo. ai. Cara, ali eu botei aqui no chat, ó. Eu sou curiosa demais. Não Ah, olha tenho. aí, ó. Eu sou muito curiosa, sabe? Eu acho que isso a minha filha. Eu sou geminiana. Isabela é geminiana nata mais. Eu sou mais calma, ela já é. Mas, assim, cara, eu sou muito curiosa. E essa história de mãe não trocar o filho, eu vou te responder. Tá? Hum, Eu, quando a Ida nasceu, eu não estava preparada para ser mãe. Ninguém está preparado para ser mãe no mundo, né? uhum, Eu não trocava minha filha. Minha filha é muito pequenininha. Tipo, ela nasceu perfeita, mas muito pequenininha e magrinha. uhum, Então, exatamente até os 5 meses da Isabela, quem trocava a Isabela era minha sogra, graças a Deus, enfermeira, minha mãe e o meu esposo. Eu não dei banho na nova Isabela, porque eu tinha medo. Eu acho que esse uhum, negócio da mãe, eu sim, pensava, meu Deus, eu vou pegar ela e vou quebrar, sabe? Então, uhum,
uma insegurança. A mãe só amamentava e dava carinho. Agora, na hora de trocar, na hora de fazer tudo, Deixa com minha outro. esposa. Olha que coisa. O Arthur trouxe uma informação para a gente agora, dizendo que, infelizmente, parte da educação tradicional pode essa capacidade de questionar. Arthur, eu vou ser até um pouco mais explícito. Não é parte, não. É quase um todo da nossa educação. Essa educação, ela remonta ali do século XVII, final do século XVII para o século XVIII, quando a gente recebe aqui no Brasil, eu vou colocar aspas, tá? Aqueles melhores portugueses, sabe? Aqueles mais gente boa que vieram lá de Portugal para a gente. E aí, um deles, chamado Marquês de Pombal, desenvolve um modelo, fala assim, opa, acho que essa educação que vocês têm aqui hoje não está muito legal. Então ele expulsa os jesuítas, dá um pezinho no bumbum dos jesuítas e traz um modelo de aprendizagem baseado no modelo europeu, que é um modelo muito bacana. Só que perceba o seguinte, a gente perdeu umas questões importantes, essenciais, por exemplo, a escolástica, que vem dos gregos, né? A gente deixou, era muito legal, aqui eu estou agora falando com vocês, tomando o meu vinho. A aprendizagem era assim, né? Era sentado em pedra, tomando vinho, fazendo reflexões, e a gente lançava uma pergunta e a gente debatia sobre ela. As escolas hoje não têm possibilidade, mesmo com a reformulação da grade, a gente não tem possibilidade de explorar isso, porque existe uma grade, existe um conceito, existe uma carga horária que eu preciso atingir, e hoje, infelizmente, as perguntas, elas não são remuneradas, não estou falando de grana, eu estou falando de valia, porque hoje ainda, infelizmente, e é o que eu ensino, o contrário para a Valentina, não se apega às boas respostas. Boas respostas já foi. Exatamente, ó, José Castro trouxe a dialética, que é você ali trocando, né? Você lançando uma pergunta, trazendo isso de volta. Tem aqui por trás, eu não vou entrar muito no detalhe, depois vocês procuram aí, talvez possas até o chat pedir, procura um pouco do conceito estoico, que é o que eu procuro praticar aqui ao longo dos meus dias, mas perceba, as escolas não têm possibilidade de fazer, então eu digo para a Valentina, toda vez que a Valentina chega dentro de casa, quando eu busco lá no colégio, eu digo assim, Valentina, 2 perguntas para você, tá? Primeira pergunta, você fez boas perguntas hoje? Quantas perguntas você fez? Segunda pergunta, se ela tem alguma coisa para ensinar para o papai. Sempre são essas 2 perguntas, tá? Não pergunto dificilmente se como que ela foi na prova, se tirou 10, se incentivar esse comportamento competitivo, porque a gente já fez isso remontou isso durante séculos, né? A gente sempre força a criança, e aí perceba que a criança vira adolescente, adolescente vira adulto, adulto vira um sênior. A gente sempre dá o seguinte, que é, seja o mais forte, o mais rápido, o primeiro, o mais inteligente, o primeiro da turma. A gente recompensa pela valia do quão longe chegou em primeiro lugar e sozinho. A escola, ela reforça esse comportamento. E eu digo para Valentina sempre, que eu não quero que Valentina chegue só. Eu quero que Valentina compartilhe, eu quero que Valentina fale com outros, eu quero que Valentina pergunte e questione. E aí, de tanto falar isso com Valentina, a Valentina sempre diz assim, Paps, eu não sei, eu vou ficar perguntando, eu tenho vergonha de ficar perguntando para as pessoas o que é, enfim. E aí, eu sempre insistindo nessa. Certa vez eu no trabalho, minha esposa me ligou e falou, Léo, deixa eu te falar uma coisa, que a diretora ligou aqui em casa. Falei, para quê? Para falar da Valentina? Falei, oh meu Deus, o que aconteceu? Não, ele ligou para dar parabéns. Ligou para dar parabéns, para dizer que a Valentina faz as perguntas que a Valentina faz é uma das mais provocativas da sala e da série dela. Falei, uau! A gente está acertando no tom. Então, é um trabalho bem, bem fino, né? Mas imagina, a mesma coisa que eu digo para a Valentina, de 8 anos, é o que eu digo para minha equipe, que são adultos. Eu digo, vocês têm que perguntar. Eu quero que vocês perguntem. Eu pratico isso. Quando eu não sei, levanto a mão. Pode ser uma reunião com com o meu CEO, pode ser numa reunião com operários, pode ser numa reunião com o time de loja, pode ser numa associação de bairro, em qualquer lugar. Se eu não souber, se independente do que esteja acontecendo, eu vou levantar minha mãozinha e falar, oi, me dá uma explicação. Eu queria entender por que é. E talvez eu faça muitas perguntas de crianças que alguns me olhem e falam assim, como é que tu faz uma pergunta dessa, cara, tão óbvio? O óbvio, ele é óbvio para quem o diz e o desenvolveu, mas não é para os outros. Então, para mim, nada é óbvio. Preciso perguntar. Então, esse é um comportamento que eu faço questão de reforçar, não só em Valentina, mas nas salas em que passo, no meu time direto no trabalho, para que as pessoas percebam que a grande valia está nas perguntas e não somente nas respostas. As respostas estão aí, está tudo exposto. O grande lance é saber perguntar. E quem diz que não gosta do chat GPT é porque não sabe perguntar. Eu pergunto.
tudo. Pesquisa, e assim, não fico só nele não, tá? Eu vou nos outros para comparar as Uhum. respostas. Não sei se isso é errado ou não, mas eu vou atrás para comparar as respostas e depois eu penso assim, tá, ok, agora eu estou satisfeita, entre aspas. Mas eu sou incisiva, Maravilhoso. sou muito Perfeito, curiosa. perfeito. Ótimo, sim. Coisa boa, hein, pessoal? E o que estão achando? A gente já passou de uma hora, a gente nem percebeu, mas é gostoso. Quando o papo é assim, quando o papo é fluido, ainda mais com um vinhozinho, né? A gente estava conversando com o Léo ali, antes até mesmo da gente entrar no nossa live. É muito gostoso, gente. Olha, de coração mesmo, Léo, muito obrigada, de coração. Obrigado. Vamos marcar mais, vamos conversar mais, fazer mais bate-papos, interagir. Gente, o link que eu coloquei para vocês ali da plataforma que o Léo desenvolveu, faça uma inscrição, vamos pesquisar, vamos conhecer o que tem no mercado, tanto de chat, tanto de plataformas, inclusive tem a plataforma da iSpring também ali para a gente criar, para a gente fazer muita coisa boa nos nossos cursos, tanto nossa plataforma de LMS, como a nossa plataforma de autoria de curso também, porque como a gente falou, aprender nunca é demais. Não importa a idade, tu pode ter 6, 8, não importa a idade, o aprender nunca é demais. E sempre perguntar o porquê que você quer aprender. Sempre estimular, fazer essas perguntas incisivas que a gente tanto faz no nosso dia a dia. E não ter vergonha de perguntar, né? É isso aí. Esse é o É isso ponto. aí. Esse é o ponto. Muito obrigado, Si. Muito obrigado às pessoas da iSpring. Foi um prazer estar aqui com vocês. Achei muito legal e muito leve o papo. A gente foi batendo um papo, gerando outras vertentes. O grande lance da aprendizagem é essa. Teve gente que eu falei algumas coisas que as pessoas disseram assim: uau, adorei, gostei, bateu palma e falou, peguei para mim. Teve gente que pensou assim: detestei esse cara, nunca mais quero ouvir, e tá tudo bem. E tem gente que falou: ah, não sei, umas coisas foram interessantes, outras nem tanto. E tá tudo bem. O grande lance é esse, a gente entender onde é que a gente vai seguir e tá tudo certo. Espero que tenha agradado a alguns. Se desagradei, eu vou adorar saber, porque eu gosto mais quando você me dá um tapinha do que quando você me bate palma. Então, depois você me procura nas redes, inclusive, se me permite, acabei de lançar aqui Compartilhar. nas minhas redes sociais com vocês. Vai ser um prazer tê-los por lá. Me dá um feedback para saber no que eu estou errando aqui, no que eu posso ser melhor. Eu vou adorar receber dica do que aprendi, do que aprendi. Só vou dar um exemplo para não tomar tempo. Eu estava numa sala de Fica à aula aplicando um vontade. workshop. Estava aplicando um workshop e uma garota falou assim, ela estava se apresentando para mim e falou assim, Léo, eu sou uma das especialistas em raios no Brasil. Eu falei, em que? Ela falou, raio. Eu falei, que raio? Raio que vem do céu? Ela falou, eu me formei pelo ITA, e eu sou uma das especialistas, eu fiz mestrado, tal. Cara, eu não conseguia mais fazer o workshop, porque eu fiquei pensando, o que a gente pode saber de um raio? Acabou o workshop, era 18h30, eu fiquei com ela até umas 22h20, 22h30, e ela falando sobre raios. E aí eu entendi muitas coisas que ela falou, e naquele mesmo dia fui para casa, para o hotel, no caso que eu estava fora da cidade, e cheguei e fiquei olhando coisas sobre raios. Era 3 horas da manhã, eu estava em outras páginas, mas que quem gerou a pitadinha do conhecimento foi o que eu queria saber sobre raios. Eu comecei a seguir 5 novas páginas de tecnologia e de ciência naquele dia, que me geraram Exato. vários outros aprendizados. Mas por quê? Porque ela me provocou com um novo saber que não fazia parte do meu dia a dia. Então, acho que é um pouco disso, a gente entender o potencial que a aprendizagem pode trazer para a gente. Exatamente, gente. Nunca pare de aprender, nunca pare de ser curioso. Ser curioso é muito bom, tem um lado muito bom. Então, é isso que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Vamos ter próximo? Vamos fazer rodada de bate-papo, chat com pergunta, com tudo que vocês imaginarem, com vinhos, né? Oh, seria bom, hein? Olha, Convite seria bom. maravilhoso. E Né? quando eu abri a câmera, depois eu edito essa parte do vídeo, tá, gente? Mas Tá bom. quando eu abri a câmera, que eu vi ele tomando um vinho, assim, eu, nossa, olha só, cara. E às vezes eu fico com vontade e não abro. E eu sou sommelier de vinhos ainda, comentei com o Léo. E eu fico ali Verdade. na água aqui, ó, né? Abraçadinha. Mas brincadeiras à parte, gente, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer. Valeu. Espero que tenha sido valioso esse nosso bate-papo. E que a gente saia aqui, ó, depois da nossa live, com pensamento positivo e guardem uma frase do Léo, coloquem lá no LinkedIn e marquem a gente.
marca a Einstein, me marca e marca o Léo também, falando, ó, vou guardar essa frase para mim. Vou comentar com vocês. A minha frase foi geração M, miojo. Eu já até sei para quem que eu vou falar sobre essa geração. Boa, sim. Obrigado, viu, gente? Olha, um beijo no coração de vocês, uma boa resto de quinta-feira. Aproveitem com os seus, uma excelente e linda sexta. Que o fim de semana seja lindo para vocês, como será para mim, eu tenho certeza, viu? Beijão para vocês todos. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.